Bom, pessoal, então, primeiramente, boa tarde. Agradecer aí a presença de vocês para mais um Festival 360. Para quem ainda não me conhece, né, alguns de vocês aí a gente já se falou, já teve algum contato, mas para quem não me conhece, eu sou o Roberto Baroni, eu sou o gerente de produto aqui da Festival, e hoje eu vou ter o prazer aí de apresentar a vocês esse tema, ameaças invisíveis, navegando pelos desafios da monitoria e gestão de operações, né? Então, antes da gente iniciar, só passar uma breve situação, né, que apesar do tema de hoje ser sobre as ameaças invisíveis, eu acredito que elas estão mais visíveis do que a gente possa imaginar, né? A gente que acaba muitas vezes, pelos percalços do dia, pelos problemas do dia a dia, a gente fica ali nos nossos processos, né? A gente já trabalha muito no automático, então acaba que a gente não enxerga, quais são os problemas da operação ou os desafios que eles podem, que a gente pode, que são visíveis durante o decorrer do dia. Então, a ideia hoje é que a gente consiga apresentar alguns pontos que possam elevar e melhorar aí a produtividade de todos, tá? Eu vou pedir o apoio da minha equipe e de vocês, porque algumas vezes eu falo muito rápido, né? Eu ligo o 2x aqui, né? E às vezes não dá para entender. Então, vou me policiar aqui, mas se por algum motivo eu falar algo e vocês não entenderem, fiquem à vontade a levantar a mão que eu volto, eu repito, ok? Então, por favor, Débora. Bom, montei aqui uma timeline, né, para que a gente consiga seguir essa apresentação. Vamos navegar aí então pelos desafios da produtividade nas operações de call center, a importância do monitoramento, o desafio versus as boas práticas, as ferramentas de monitoramento e análise de desempenho, né? E vamos seguindo estudos de caso, perguntas e a finalização, tá? Então vamos lá, ao que interessa, né? Então temos aí um slide tenebroso, né, para começar, onde a gente fala e aborda alguns temas de uns desafios da produtividade nas operações do call center, né? A gente sabe que existem mais alguns desses desafios, mas a gente listou alguns aqui para a gente começar a discutir esse bate-papo, né? Então, um dos desafios é a baixa taxa de resposta, né? Hoje, a gente acompanha muito os clientes com as descagens, a gente percebe um baixo nível de retorno do cliente, né? O cliente, ele muitas vezes não atende o telefone, já sabe do que se trata, e aí acaba que, mesmo aquele número é considerado um número quente, né, um número de um cliente que eu já falei em algum dia, ele não quer mais atender o telefone, então a gente tem uma certa um baixo retorno, né, uma baixa expectativa de atendimento daquele cliente. E a gente, no decorrer dessa apresentação, vai entender aí essas causas, vai entender como que a gente pode tentar melhorar esse ponto. Um outro item é o tempo ocioso dos agentes, que é importante também, a gente faz um acompanhamento em alguns clientes e percebe a ociosidade, né? Mesmo você aumentando a agressividade, mesmo você colocando força, você trocando base, você fazendo higienização, acaba que os operadores acabam ficando ociosos, né? Eles não têm o atendimento, muitas vezes porque estão focados apenas na telefonia e acabam não atendendo outros canais, né? Então, a gente vai também tratar sobre esse assunto mais para frente para entender como que a gente pode reduzir, até resolver esse problema da ociosidade, né? Outro item de call center, né, que vocês aí que estão na vivência do dia a dia dessas demandas do call center, é a adaptação às mudanças nas demandas dos clientes. O que eu quero dizer com isso, né? Muitas vezes o contratante ele acaba também gerando um certo problema na operação do call center, porque ele começa a atribuir regras que muitas vezes não são produtivas a ponto dele achar que é produtivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Teve um caso, né, de um cliente que a gente estava monitorando, né, avaliando as demandas dele, e descobriu que foram realizadas em um dia mais de 80 ligações para o mesmo cliente. A gente quis entender o porquê dessa situação. Quando chegou, o cliente nos informou que isso era uma obrigatoriedade do contratante. Ele obrigou que ele fizesse uma quantidade X de ligações por dia, independente se vai fechar acordo, ou independente se vai fechar venda ou não. E aí isso a gente ficou sem entender o porquê,
dessa situação, né? Por que é mais importante eu só ligar e não ter o efetivo atendimento daquele cliente, o cliente não me atender, né? Por que só ligar? Só para fazer uma validação de base? Então, é uma situação também que acaba atrapalhando a produtividade, acaba atrapalhando o dia a dia, né? Porque qual discador que vai ter uma regra só para fazer essas descagens sem entregar ligação para o operador, né? Deixar os operadores ali sem atendimento, claro, um atendimento ou outro acabava acontecendo, mas em sua maioria, 80 ligações para um cliente, ele nunca vai atender essa ligação, acho que até desligou o celular, né? Então, é uma situação também que acaba atrapalhando o dia a dia do call center. O aumento da agressividade versus custo, né? Então, quando a gente trabalha sem, o próximo item, né, sem uma métrica, sem uma abordagem, sem uma estratégia, muitas vezes você vai lá, só importa a base no sistema, sai discando, não tá legal, aumenta a agressividade e vamos ver o que acontece, vai. Quando chega no fim do mês, você não obteve o seu resultado, né? Você só aumentou o seu custo, e ainda por cima você não atingiu a meta, né, do seu contratante, você só acaba degringolando, não tem não tem aquele resultado, né, real que você poderia atingir. Então é importante que, até acho que um passado, né, uns 8 anos atrás, até fazia sentido você só ir lá, importar a base, sair de scan e tá tudo certo, né, porque não tinha aquela visão de discador, ninguém conhecia o cara discador, né? Então, depois que acabou figurando um massificado, né? Todo mundo, qualquer empresa hoje, possui um discador para sair discando, né? Então, se você não tem uma certa inteligência para discar, se você não tem um entendimento do que você está ou cobrando, ou você está vendendo, ou o produto que você está oferecendo, isso acaba gerando um custo elevado na sua operação, né? Sem uma métrica a ser seguida. Outro item importante é a reciclagem da base, né? Que antigamente até poderia fazer um certo sentido do uso da reciclagem, mas hoje, né, você reciclar uma base não quer dizer sucesso, não quer dizer que você vai conseguir contato com aquele cliente. Então, muitas vezes, né, até já aconteceram casos do cliente ter uma base pequena, de 2.000, 3.000 clientes, só aqueles 2.000, 3.000 clientes para discar. Então, em um discador, quando você tem 10, 15 operadores e você coloca uma base para discar, com uma agressividade de 10, por exemplo, esse mailing de 2.000, 3.000 vai acabar instantaneamente, praticamente, né? Então, a gente percebeu que tinha mais de 20 reciclagens para essa base. Eu não vou conseguir atendimento, né, usando essa mesma estratégia de você discar para essa base, porque se não atenderam as outras 20 vezes, quem vai me garantir que mais 20 vai atender, né? Então, é uma questão de você entender também como você está tratando a sua base, de onde vem essa base, a origem da base, né? Se essa base já foi tratada ou não. Então é importante entender e não sair fazendo essas reciclagens sem nenhum tipo de regra, né? Porque se o cliente não atendeu, né? Eu tenho uma renitência lá de 3 tentativas a cada 10 minutos. As 3 tentativas deram eletrônico. Quem vai me garantir que eu vou reciclar a base na sequência, eu vou discar e o cliente vai me atender? Então, existem certas situações onde você precisa entender para você tratar melhor a sua base. No caso aqui, um exemplo, na cobrança, né, existe o tempo da dívida, então é importante a gente entender, no setor de cobrança, né, qual dívida que eu estou cobrando, como eu devo abordar esse cliente, qual a agressividade que eu posso usar para trabalhar com essa faixa de atraso, né, será que sua ligação vai ser o suficiente? Então é importante a gente entender da melhor tratativa, no caso, quando a gente está trabalhando no tempo da dívida do cliente. O problema de você não passar por toda a base. Existe um outro cenário também, que é importante a gente salientar aqui, onde você tem poucas pessoas para trabalhar e você tem uma base muito grande. Então, você acaba discando, né, para essa base e, por fim, você percebe que a base ela não é bacana, não é boa, ela não acaba tendo uma efetividade boa e você para essa base e aí você importa outra. E você nunca finaliza esse mailing, esses clientes, né? Então, você nunca vai atualizar a sua base. Então, você nunca vai deixar o seu estoque atualizado. Então, isso é também um problema, porque você acaba não conhecendo a sua base, você acaba sempre discando, muitas vezes, para os mesmos telefones, porque essa base nem terminou, você já está cancelando, reciclando ela, e aí você nunca termina, vira um ciclo vicioso e você não termina as ligações para esses telefones. Então, é importante também, né,
fazer com que o sistema passe por toda a base, né? Nem só de ligações o sistema sobrevive, né? Então você pode trabalhar um disparo de worker, você pode fazer uma URA CPC, outras tratativas para você conseguir passar por toda essa base, né? Já no caso do consignado, né, o nosso próximo exemplo, existe uma outra situação que eu chamo dos clientes compartilhados, né? Então, uma mesma base de clientes, uma série de outras assessorias vão acabar trabalhando esse cliente, né? Então, eu falei com o Rafael, né? Consegui fazer o consignado para o Rafael. Só que a outra assessoria ligou para o Rafael também, fez uma outra proposta de um outro banco. Então, vão duas propostas, seguem duas propostas para o banco, e aqui pegar primeiro pegou. Então, o consignado nem sempre é garantia de você fechar aquele cliente, né? Então, tem cenários que acabam sendo desafiadores aí para N segmentos, né? Resolvi trazer esses dois aqui, que são os que mais a gente tem recorrência aqui. Então, é importante também a gente entender a origem da base, mais uma vez, né? Para a gente tratar da melhor forma, tentar fidelizar esse cliente, né? Para que ele volte a fazer negócios conosco, né? Agora, um pouquinho mais técnico, né? Mas parece que é uma coisa bem simples, né? Da gente pensar, mas a questão da infraestrutura. A gente visualiza aqui muitos tickets, muitos clientes reportando problemas de qualidade, e mesmo de fechamento, enfim. E às vezes isso, o que está interferindo é uma coisa muito simples de ser resolvida, né? No caso da infraestrutura, a máquina do operador, né, o headset, a internet hoje é importante, né? Então tem muitas empresas hoje que já atuam no home office. Então é importante que uma infraestrutura de qualidade seja disponibilizada para esses operadores, né? Muitas vezes a gente pega ainda clientes utilizando Windows 7, Windows 8, então assim, são plataformas que nem a própria Microsoft dá suporte, e isso acaba gerando problemas até para a gente fazer análise e apoiar no que é necessário, então é importante sempre manter atualizado, né? Internet de qualidade, os sistemas que o operador também utiliza, né? A forma que o operador está trabalhando, porque hoje a gente está abordando aqui o desafio, né? Então já é um desafio eu conseguir o contato com o cliente. Aí quando eu consigo o contato com o cliente, eu não consigo falar com ele, né? Ah, porque o operador não escutou o bip, porque o operador está picotando a ligação, porque ficou chiando a ligação, então, qualidade. A gente tem que pensar no básico, né, para que a gente comece ali de baixo, identificar quais são esses desafios que a gente precisa resolver, né, e acabar mapeando e resolver efetivamente esses problemas, né. O último item aqui que a gente listou é a telefonia. A telefonia é a caixa de Pandora, né, a gente não consegue, muitos clientes aqui questionam, qual que é a melhor operadora, qual que eu posso trabalhar, é difícil até a gente aqui indicar quais são as melhores, qual que é a operadora que seria que vai me dar mais produtividade, isso não existe, né? O que existe sim são aquelas operadoras que elas por vezes nos apoiam aqui quando precisa fazer uma análise técnica, nos apoiam o cliente, vão atrás, apoiam para verificar, olha, essa base de fato aqui não está sendo legal. Tem operadoras que inclusive já tem até uma detecção de, ó, ligou 4 vezes para esse cliente e não atendeu, ele não liga mais, né? Ele mesmo já coloca uma blacklist, né? A própria plataforma da Fastway tem também uma blacklist temporária, então é importante a gente entender a questão da telefonia, né, e não ficar refém de uma operadora só. A gente sempre pede para os nossos clientes atuarem com duas operadoras, né, para que você tenha a certeza de que aquele telefone que você liga ele é inválido ou não, né, porque muitas vezes a operadora manda que o número não existe, aí você liga para uma secundária, opa, o número atendeu, já fechei até o acordo, já fiz uma venda, então é importante a parte da telefonia, né, ser mapeada, conversar aqui com a equipe de suporte quando for necessária a troca ou uma sugestão, né, a gente apoia nesse trabalho, vou explicar mais para frente aí também como fazer esse tipo de análise de abertura dentro da telefonia, ok? Por favor, Débora. Bom, falando então um pouco, a gente falou um pouco dos desafios, né, mas para que a gente consiga, né, de fato entender quais são as dores, né, que nossa operação de call center possui, quais são as dores que a gente vai precisar resolver, quais são as batalhas que a gente vai precisar enfrentar, é importante a gente entender quais ações que a gente vai precisar desenvolver, quais relatórios que eu vou mensurar ou avaliar, né, quais são as métricas
que eu preciso, de fato, visualizar para que eu enxergue, de fato, eu tenho um problema aqui, eu preciso resolver uma situação. Então, eles têm algumas aqui, mas eu sei que existem diversas, a gente pode ficar aqui o dia todo explanando sobre isso, mas algumas métricas importantes do call center para que a gente possa aqui conversar e discutir, a taxa de resposta, né? Qual que é a minha taxa de resposta atualmente, né? Eu posso fazer uma linha do tempo para identificar se eu estou tendo efetividade no que eu estou fazendo atualmente, somente com as ligações, se eu estou tendo efetividade trabalhando com URA CPC, né? Ou se eu estou tendo efetividade fazendo o disparo do worker. Então, qual que é o cenário que eu estou tendo mais efetividade? Para que aí sim eu consiga tomar uma decisão, tomar uma ação e fazer com que isso se converta, né, em venda, em fechamento, em acordo, em produtividade, né? Uh, Nas operações do receptivo, qual que é o tempo médio de espera dentro da minha operação? Né? Eu preciso contratar mais analistas, eu preciso automatizar o meu processo, eu preciso contratar um agente digital, construir um agente digital. Então é importante entender o tempo de espera dos meus clientes, tá? Qual que é o tempo médio de atendimento da minha equipe? Né? Todo mundo está na mesma média, tem um operador que fala um pouquinho mais, outro menos. Por que aquele operador fala menos? Né? Então são pontos para a gente entender que tudo envolve essa questão da produtividade, essa questão de você fazer a correção do seu operador. Se tiver algum ponto fora da curva ali, você deixar alinhado, todo mundo falando a mesma língua, tá? A taxa de abandono. Qual que é a minha taxa de abandono no sistema? É difícil hoje, né? Você tem um atendimento, né? Clientes fazem divulgação de produtos ou fazem venda de algum produto e aí dá aquele boom no receptivo, né? Então, qual a melhor forma de tratar isso, né? Será que é só abandonar e eu perco esse cliente? Será que eu não posso criar um callback? Onde que eu acompanho isso? Então, são situações que você consegue, dentro da plataforma, mensurar e até acompanhar, monitorar isso de forma efetiva, né? A gente disponibiliza esse tipo de ação, né? E mais importante que isso é a taxa de resolução no primeiro contato, né? Esse cliente que entrou em contato comigo, ou eu entrei em contato com o cliente, ele teve a solução dele no primeiro contato ou não? Eu tive que ligar 3, 4, 5 vezes. Por que eu tive que fazer esse tipo de ação, né? Então, mais uma vez, é importante você entender. A Fastway disponibiliza, né, o próprio dashboard, que o intuito é que você faça a avaliação por lá, bater o olho ali, pô, bati o olho aqui, já sei que tem fila, já sei que eu preciso diminuir minha agressividade, já sei que tem operador, por que tem operador ocioso na operação, por que tem X em pausa, então é importante a gente entender qual que é a maior tabulação hoje, né, por que eu tenho essa tabulação, então é muito importante o monitoramento contínuo para o melhor entendimento da operação. Tá? Pode passar, por favor, Débora. E aí vem alguns questionamentos que a gente escuta aqui dos clientes, num bate-papo, num treinamento, né? Qual que é o tempo ideal de atendimento? Qual que é a agressividade ideal a utilizar? Qual detector de caixa postal é melhor? Então, assim, não existe ideal, né? Porque cada cenário tem as suas peculiaridades. Então, eu estaria mentindo aqui, pessoal. Todo mundo agressividade 5, com tempo de atendimento de 1 minuto e meio. Não se aplica a todos, né? Idem para o detector de caixa postal. Né? A gente sempre indica que se utilize o detector da Fastway 1, né? O Fastway MD1, que faz a classificação da chamada antes do atendimento, né? Mas, voltando à questão das operadoras, existem operadoras de telefonia que acabam, não é nem por maldade, né? Mas a questão da terminação da telefonia brasileira é defasada, é ruim. Então, eles não conseguem garantir que aquela ligação não vai chegar muda para o operador ou vai passar muda para o operador. Então, a operadora, ela manda um sinal de atendimento para a gente e a ligação passa muda para o operador. Para tentar reduzir essa situação, aí a gente passa para o pós-atendimento. Tem o pré-atendimento, né, que é o pré-connect do detecção, e o pós-atendimento. Né? Então, uma vez que o detector 1 fez a análise e identificou que é um possível humano, o detector 2 vai lá e identifica contagem de palavras, se tem voz, tempo entre as palavras, para identificar ainda se é um humano ou não. Então, por isso que varia muito de operação para operação, né? Tempo ideal de atendimento, agressividade ideal, né? A gente pede, né, para que não seja inserida uma agressividade 10, uma agressividade 20, 30, né? Porque não é isso que vai resolver o problema, né? E, de fato, como eu falei no início, é você
e entender a operação, entender onde você pode melhorar, entender por que não está tendo atendimento, né? Questão da operadora, só voltando um pouquinho, a questão de você fazer aquela bina aleatória, né, que até um ano atrás isso aí era o suprassumo da telefonia. Hoje em dia até os próprios clientes já se utilizam de artifícios do próprio telefone que faz o bloqueio, né, automaticamente, e aí a gente acaba ficando refém, né, porque não é algo que é controlado pelos sistemas, né, o próprio celular já bloqueia. Então, por mais que as operadoras elas se esforcem em criar essas binas aleatórias, em criar esses números diferentes, vai acontecer com o tempo, né, dos próprios telefones, já com inteligência artificial ou não, né, bloquear esse número de telefone, e aí você, é, mesmo que seja um número hot, um número que poderia gerar um atendimento, ele já está tão saturado de ser massacrado das ligações, que ele não vai atender mais a ligação, tá? E aí nós fizemos uma tabelinha aqui dos desafios versus as boas práticas, né? Isso fazendo já uma alusão ao Fast Data, tá? Então, a gente vem monitorando, acompanhando algumas situações, né? E acho que esse é o momento para que a gente faça essa abordagem, né? Para que a gente faça essa reflexão. E às vezes não, na maioria dos casos, o mínimo de modificação, o mínimo de alteração que você faz na plataforma pode fazer toda a diferença, né? Então, não só se vive de fazer as ligações, de o cara atender, é muito mais do que isso. É a configuração, é como você pilotar o sistema, né? A gente até brinca aqui muitas vezes, né, que é um carro de Fórmula 1, né, cheio de botão para você ali manipular, né? Então, é importante saber pilotar para que você não tome uma ação incorreta e aí essa ação acaba levando você para outro caminho que não o sucesso. Então a gente vai listamos aqui alguns, vamos discutir aqui alguns deles, né? E na sequência a gente passa para o próximo. Vamos lá, então, os desafios, né? Então, a organização de filas e a criação de operações, né? Dentro da plataforma de uns anos para cá, nós inserimos dentro do Fast Dialer as filas de atendimento, né? E as operações. Então, qual foi o intuito dessa inserção, né? A organização dos serviços, né, das campanhas dentro do sistema. A gente entende que essa organização antes, ela não ficava clara, né? Nem para nós, nem para os clientes. Ficava uma bagunça ali na hora de você fazer as configurações. E aí nós criamos as filas para que ela fizesse a gestão disso, né? Para que você, dentro das filas, inserisse quais são as campanhas que vão fazer o atendimento, né? E aí você atrela a fila, né, ao grupo dos operadores que farão o atendimento. Isso gerou, né, quando você vai fazer um monitoramento, uma certa organização. Porém, né, o que era para ser uma organização acabou gerando um problema, porque esse conceito ele não foi disseminado em sua totalidade e acabou que gerou um erro ali nas configurações e alguns clientes acabam criando isso, um depara, né, de campanha para fila, né? Então, com isso, gerou-se uma bagunça muito grande no sistema. E a gente agora chegou o momento de organizar isso, né? Tanto que a gente alterou esse nome de fila para central de atendimento, né? Porque a central de atendimento não dá mais do que é aquela área de atendimento. Quem que vai atender essa central? Ah, é o fulano A, B, C e D. Quem que vai atender a central de atendimento B? É o A, B, C e D. Hoje, você tem multi-skill, você tem uma bagunça ali de operadores, né, trabalhando em várias filas, o operador aparece 4, 5 vezes, né, muitas vezes gera ali uma ociosidade, porque não existe um transbordo de ligação. Então, isso é muito importante, essa configuração dentro da plataforma, o entendimento da central de atendimento, o entendimento da operação, para uma boa prática de configuração e até para o suporte, né, conseguir apoiar até para o dia a dia de vocês quando forem avaliar a plataforma, tá? Regra de renitência. Eu classifico como importantíssimo o uso da regra de renitência, tá? Por quê? Você configura a quantidade de tentativas que você vai fazer para o insucesso, né? Então, uma vez que você coloca ali, 2 tentativas a cada meia hora, 2, 3 tentativas a cada
1 hora, por exemplo, o próprio sistema vai fazer a gestão desses insucessos, vai fazer as descagens, né? E mais do que isso, eu posso classificar, liguei 3 vezes para esse telefone, a cada meia hora não tive atendimento, eu posso colocar esse telefone que foi discado numa blacklist temporária. É importantíssimo o uso dessa blacklist temporária para que você tenha aí, não fique discando e massacrando, igual aquele caso que eu falei, disquei 60 vezes para o cliente e não atendeu. Não vai atender, né? Então, vamos deixar ele lá no banho-maria, deixa ele descansando, ou eu posso, por exemplo, discar para esse cliente, discar não, perdão, eu posso disparar uma mensagem, uma URA CPC, eu mudo a minha abordagem para esse cliente. Então, é importante, a gente percebe ainda que tem operações que não utilizam da regra de renitência. Então, é importante o uso da regra de renitência para que vocês façam uma gestão melhor da base, tá? Tempo de ociosidade, né? Esse é o campeão, né? De reclamações, assim, no sentido de, a operação está ociosa, não está entregando a ligação, como que eu faço? Né? Então, é o que eu disse, né? Existe uma evolução, né, na telefonia, existe uma evolução no sistema, existe uma evolução das pessoas de não quererem atender mais o telefone. Então, a gente precisa mudar essa abordagem, a gente precisa mudar essa forma de trabalhar com o cliente, entender melhor como que o nosso cliente atua, o nosso cliente faz, perdão. Então, assim, é importante a gente entender a operação, a nossa operação, do que atuamos, o que fazemos, como que estamos trabalhando hoje e o que podemos melhorar, né? Então, uma criação de um transbordo, por exemplo, né? Eu já vi operações onde eu tenho lá 5 operadores massacrados ali, nem respiram, não vai no banheiro, e 3 operadores sem fazer nada. Por que? Ah, não, porque esses operadores aqui vão ficar exclusivos para o receptivo, não vão fazer atendimento. Então, mas a plataforma ela permite que você priorize as filas de atendimento, a plataforma ela permite que você faça o transbordo das ligações. Então, veio um receptivo, eu posso priorizar esse receptivo pelo ativo. Então, você não deixa o seu operador ocioso, né, e você acaba não deixando os outros clientes em espera. Então, você acaba linkando uma coisa com a outra, sem perder produtividade, sem deixar que o seu operador fique ali sem fazer nenhuma ação, se você trabalhar só com telefonia no caso, né? Que hoje tem operações que já atuam com Omnichannel, tá? As regras de tabulação. Esse ponto aqui é importantíssimo, porque o que acontece? Regras de tabulação, né? As tabulações mal configuradas vão gerar, consequentemente, péssimos resultados. Por quê? Uma vez que são vários problemas, né? Porque uma vez que o seu operador fez uma tabulação indevida, um exemplo, e aí a tabulação não está corretamente configurada. O que é uma tabulação não configurada corretamente? É uma tabulação que ela finaliza o cliente, né? O que é finalizar o cliente? Eu não ligo mais para os outros telefones do cliente, eu simplesmente paro de ligar para ele. Então imagina, falei com o cliente, deixou um recado ali para o cliente, por exemplo, não está em casa, ok. Eu não preciso finalizar. Eu posso simplesmente só marcar ali para marcar essa tabulação e eu sigo discando para os outros telefones, né? Então, não necessariamente você configurando incorretamente as tabulações, marcando, por exemplo, um CPC, uma abordagem ou uma conversão sem ser efetivamente isso, você acaba gerando uma bagunça nos relatórios, né? Porque tem clientes que a gente bate o olho e fala, nossa, esse cliente aqui, olha, Walter, o cliente aqui está com 95 acordes em 1 hora, né? Milagre, né? Você liga para o cliente, não, mas aqui não está errado, eu marco diferente no sistema. Como assim marca diferente no sistema? Então, precisa de efetivamente sentar, deixar as tabulações corretamente, porque isso também influencia nos retornos do sistema, né? O sistema ele vai precisar retornar para esse cliente, não vai. Eu posso, na tabulação, colocar esse número na blacklist, ou blacklist temporária, ou posso colocar aquele CPF na blacklist. Então, existem muitas regras valiosas dentro da tabulação que vão impactar na produtividade. Então, é importante a revisão e visitar ali as tabulações do sistema para entender quais são os ajustes a serem feitos necessariamente. O tempo de finalização. Por que eu trouxe esse tema como um desafio? Eu já vi operações do Fast Dialer onde o cliente utiliza a pausa para o operador fazer as tabulações e tratativas em outros sistemas. Isso acontece muito, né? Então, você olha na operação do cliente, está lá, pausa, pausa tabulação, enfim.
Mas aí você questiona, por que que você usa essa pausa assim? Não, porque o operador tem que fazer umas tabulações aqui no sistema, então é necessário. Pois é, o sistema ele já possui uma função, né, que é o tempo de finalização. Então você pode configurar ali um tempo ideal, não vou colocar 1 hora ali, por exemplo, mas um tempo onde o operador ele vai fazer o tempo da marcação antes de que uma próxima ligação seja entregue a ele. Então, a partir do momento que ele desligou uma ligação, né, ele entra nesse tempo de finalização. Então, no tempo de finalização, ele vai conseguir fazer as tabulações bonitinho que ele precisa, ele vai lá, finaliza e volta à descagem, né? Quando eu faço o operador colocar em uma pausa, tudo fica a cargo do operador. E aí, quando você faz isso, é a morte no call center, porque você deixa a sua operação na mão do operador. Então, ele pode ficar quanto tempo de pausa ele quiser, né? Fazer o que ele quiser com a operação. Então, nós precisamos automatizar os processos, deixar com que a plataforma ajude vocês a terem bons resultados. E isso, eu repito novamente aqui, o mínimo de alteração que você faça faz toda a diferença na operação, tá? Então é importante. Modo manual. Muitas operações ainda a gente percebe que utiliza o modo manual. E a gente sempre questiona o porquê usar o modo manual, sendo que nós temos o discador. Tem operações com as suas peculiaridades, com as suas. Não, eu preciso porque eu agendei aqui, preciso ligar aqui. Né? Então, assim, o modo manual pode ser utilizado, mas com um certo cuidado. Por quê? Já vi operadores utilizando o modo manual de forma indevida. Né? Uma vez que o operador está no modo manual, ele não recebe mais ligação. Ele fica como se estivesse no tempo de finalização. É uma pausa estratégica que ele está usando no sistema. Quando ele está no modo manual, é o tempo que ele tem para digitar o telefone do cliente. Porém, alguns operadores usam disso de má fé. Para contornar essa situação e para apoiá-los, o sistema ele possui uma trava para esse excesso. Então você consegue configurar no sistema quantas vezes esse operador, pode entrar e sair do modo manual sem digitar nenhum telefone, né? Então, se ele for lá, entrou no modo manual, ficou lá, depois ele sai, entra de novo, bloqueado no sistema. Então é importante quem faz esse uso do modo manual entender se já está configurado desta forma na plataforma de vocês o uso do abuso, né, de pausas dentro do sistema. E um outro desafio, né, que aí mais para frente eu vou falar um pouquinho do Contact Studio, mas são as integrações do CRM, né? Nós temos aí integrações com alguns CRMs de mercado, integrações com alguns CRMs próprios, né, dos nossos clientes, mas é importante a gente entender se esta integração está devidamente configurada, se existe a retroalimentação para que o CRM ele identifique quais são os insucessos e já marque, né? Se as tabulações estão sendo feitas corretamente. Mais uma vez, um processo equivocado na integração vai gerar um problema, né, um efeito dominó. Então, é importante também entender a integração, se o CRM está configurado, se está fazendo as tabulações, se as pausas funcionam, se o screen pop está sendo feito corretamente, se as informações que estão apresentadas são corretas. Então, mais um ponto, é um desafio, né, que a gente tem de visualizar. Quando o CRM está dentro de casa, é mais fácil. Agora, quando é um terceiro, às vezes torna um pouquinho mais oneroso o trabalho, mas a gente sempre está apoiando, sempre está visualizando, entendendo o que pode ser melhorado nas integrações. Tá? E as boas práticas dentro da plataforma. Né? Apesar do FastDev ele ter uma vasta quantidade aí de possibilidades de apoio, muitas vezes não são utilizadas. Por quê? Porque estamos ali, né, enfiados nos nossos processos internos, estamos ali no automático. Então, a ideia é que a gente abrir um pouco, né, esse leque de possibilidades e uma reflexão para entender como que o sistema ele pode sim apoiar todos numa melhor produtividade. Então, a reciclagem da plataforma. Por que eu trouxe isso como uma boa prática? Tem clientes aqui que já estão conosco há uma longa data, né, anos conosco aqui, desde quando a Fastway foi fundada. E isso que acontece, geralmente o conhecimento não é disseminado, né, fica ali, uma pessoa só. E aí, quando essa pessoa sai da empresa, vira o caos. Né? E aí a gente pede que, se isso acontecer, levante a mão. Né? A gente vai apoiar, né? A gente vai ajudar
no que for necessário para que tenha o entendimento do conceito do sistema, o entendimento do conceito do que pode e o que não pode, né? O que a gente pede é que não saiam aí clicando botão, aumentando a agressividade, importa mailing e configura e vai, vou ver o que acontece. Não vai resolver o problema. Não existe um botãozinho mágico no sistema e nenhum sistema que você vai apertar e tudo vai acontecer na mais perfeita ordem, né? Não existe. Então, a reciclagem é importante. Para quem não conhece, nós temos aí uma plataforma de vídeos, nós temos uma base de conhecimento que apoia, né, nas dúvidas de como que funciona o sistema, como que eu configuro um ramal, um relatório, como que funciona, do básico ao avançado, né? Então, e o que não tiver ali, a gente pede para os clientes sempre informar, avisar, para a gente discutir, e sempre estar alimentando isso. Mas é importante a reciclagem e o entendimento da plataforma, tá? Outro ponto importante, as tabulações suspeitas. É uma funcionalidade, né, importante no sistema, muito importante. Por quê? Vindo de encontro aí com a configuração nas tabulações, quando você visualiza ali no relatório, pô, eu fechei 20 acordos, vamos ver quem fechou esses acordos? Ah, foi o Carlos que fechou os 20 acordos. Só que você olha ali, o tempo de atendimento do Carlos é de 20 segundos. Pô, o Carlos ele é uma máquina, né? Para ele fechar em 20 segundos um acordo, ou ele em 20 segundos uma venda, ele, né? Então a tabulação suspeita, ela vem para apoiar nesse sentido, para entender se o atendimento está sendo feito de uma forma correta, se o tempo de atendimento daquele operador ou da proposta que foi encaminhada, ela está de acordo. Então, a tabulação suspeita ela vai identificar se o tempo mínimo de atendimento e o tempo máximo que foi configurado estão dentro do que eu delimitei. Então, a tabulação suspeita, eu peço que utilizem, que visualizem. Quem tiver dúvida depois pode nos procurar aqui para que a gente apoie nessa configuração, né? Um outro ponto também que bate muito aqui no suporte é a questão da telefonia. E nós temos um relatório na plataforma que é o gráfico de Hang-Up Cause. Apesar de ser um relatório, um gráfico técnico, né, ele apresenta ali uma nomenclatura de fácil entendimento, né? Número inválido, número não existe, eletrônico, né? Então, uma vez que eu tenho uma informação de número inválido muito alta, eu posso simplesmente fazer uma análise em cima da minha base para identificar, fazer uma curadoria, né? Pô, essa base aqui eu tive 90% de número não existe. Será que o número não existe mesmo? Será que eu tive um problema de telefonia? Então, a plataforma ela consegue fazer a gravação antes do atendimento, né? E a gravação que todos já conhecem aí, a gravação do momento do alô do cliente. Então, a gente faz, é importante fazer essa análise, essa curadoria dentro da plataforma, para que a gente entenda se é um problema de telefonia, se é um problema da minha base, se é um problema do discador, onde alguém tem que dar essa resposta. Então, o Hang-Up Cause vem para apoiar nesse sentido, né? A utilização da monitoria, né? A monitoria é um módulo dentro da plataforma, mais um importante do sistema, né? Que poucos aqui utilizam, que é quando você consegue criar um formulário de perguntas, de um questionário, onde você pode fazer uma avaliação do seu operador, de como que ele se portou naquela ligação, de como que ele fez o atendimento, se ele usou alguma gíria, se todos os operadores seguem um padrão de atendimento. É importante, né, ter um padrão, todos fazerem o atendimento de forma igualitária, né? Senão fica um diz que me diz. E mais do que isso, a plataforma ela permite exportar este PDF em PDF, o feedback que foi passado, o coordenador, o gestor, ele tem um outro relatório onde ele visualiza quantas monitorias foi feita por aquele supervisor, né, para visualizar se as monitorias estão sendo feitas dentro do sistema. Então, é importantíssimo o uso da monitoria para também entender o que se pode melhorar na operação. Já comentei, mas não custa reforçar, a blacklist temporária, né, um recurso na plataforma que você consegue deixar lá 3, 4, 5, 10 dias o cliente em quarentena e depois automaticamente ele volta para ser discado, né, caso você importe uma base com esse cliente, ele vai ser discado novamente, então é importante a gente mapear qual a melhor forma de utilização da blacklist temporária. Transbordo de ligações para outra equipe também é importante dentro do workflow. Essa possibilidade existe.
de você não deixar aquele seu cliente na espera, você transbordar, né? Mesmo que seja um discador automático, você está ali trabalhando numa base, você tem uma ilha com 3 operadores, e aí todos estão em atendimento, aí tem um atendimento, uma quarta ligação atendida, eu posso transbordar para uma outra equipe fazer o atendimento. Então, esse conhecimento também é importante na configuração. A URA CPC, que dá a possibilidade de trabalhar a importação do mailing no sistema, eu crio um fluxo simples de atendimento. Tudo bem, eu estou falando com o Gabriel? Sim. Passo para o operador já fazer o atendimento? Não. Aí eu posso tratar essa base, né, verificar esses clientes que falaram que não era ele, se de fato não era o cliente mesmo, né, fazer uma curadoria dessa base CPC. Eu posso trabalhar dentro de um call center ativo a URA CPC. Né, então eu posso fazer um paralelo, trabalhar o call center ativo já fazendo a validação desse cliente, né, se sim ou se não, e aí na sequência eu faço a validação, né, porque uma vez que falou que é o cliente, né, eu já sei que é ele, já faço o atendimento, já tenho a informação na tela, não preciso perguntar, eu poderia falar, não, já sei que é você que está falando, então facilita muito o operador, né? Quanto mais ferramentas e melhorias no atendimento eu puder passar para o operador, a gente sabe que é um desafio diário fazer a motivação da operação, né? Você motivar o seu operador a estar ali pleno para fazer o atendimento. Né? O uso de agente digital e atendimento omnichannel é importantíssimo, né? Vem muito de encontro para você também automatizar os processos no sistema, automatizar os processos internos. Então, um atendimento omnichannel te dá um leque de possibilidades para fazer o atendimento ao cliente. Por telefone não deu certo? Vou disparar um worker, né? Vou disparar vou fazer um disparo de WhatsApp para esse cliente, né? Hoje, né, a gente tem a geração Y, a geração Z, operação W, né? Esse novo pessoal que vem, né? Eles não querem mais o atendimento por telefone, né? Então é importante a gente entender o nosso cliente, para onde que eu posso chegar, né? Qual o melhor caminho para falar com o meu cliente, né? O uso de rota alternativa e a detecção de carta postal, né? Foram itens que já foram abordados no decorrer da apresentação, tá? Pode passar, Débora, por favor. E aí vem mais questionamento, né? Qual a melhor forma de contato com o meu cliente? Né? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por quê? Né, no passado, a discagem, né, que era o único recurso, claro, SMS, boletagem, e-mail, sempre existiram, mas depois que veio o discador, teve uma revolução, né, na comunicação, na forma de você conseguir cobrar, na forma de você conseguir vender, então tudo melhorou, né? Mas, com o tempo, isso começou a ficar, deu um boom, né? Então, qual a melhor forma de contato com o meu cliente? É importante entender o mailing, entender a base, entender o que é feito, entender como que eu vou abordar, qual que é a faixa etária do meu cliente, né? O que eu falei no slide anterior. Muitas vezes, se eu estou atendendo uma geração Y, 17, 18, 20, 25 anos, por telefone provavelmente não vai ser a melhor forma de contato com ele, né? Provavelmente eu vou conseguir contato por WhatsApp, provavelmente eu vou conseguir contato por um e-mail, talvez, né? Mas pelo telefone vai ser uma abordagem mais difícil, né? Então, o Contact Studio, ele vem para ajudar nesse trabalho, ele vem para que a gente consiga filtrar melhor, né? Criar um funil, criar ali, por exemplo, um Kanban, onde eu possa tratar melhor esses contatos. Ah, o cliente não atendeu, então eu vou mandar uma ligação. Não atendeu? Daqui a um dia eu vou encaminhar um WhatsApp, vou mandar um e-mail, vou mandar um SMS, sinal de fumaça para ele, não sei. Ele me atendeu de algum jeito. Não, então eu vou criar uma base para que eu consiga entender o perfil desse cliente e a melhor forma de conseguir abordá-lo, né? Não adianta martelar somente ligações, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que você pode atingir esse cliente de outras possibilidades. Você pode criar, por exemplo, um worker, você pode fazer você pode chamar o seu cliente no privado, no particular, no próprio WhatsApp. Então, tem outras formas de você contactar esse cliente, né? E depois de tudo isso, eu resolvi trazer esse tema aqui brevemente, não sei se todos conhecem aqui, o Steel Shaken. O que é isso? São as ligações com assinatura. Isso já está se tornando, né, uma tendência nos Estados Unidos, né? Então, o que é isso? As ligações, né? Não sei se no Brasil isso vai pegar, porque aqui no Brasil é complicado, mas as ligações, elas, na identificação da BINA, vai vir a informação do telefone
qual que é a empresa e o assunto que essa empresa quer tratar contigo, né? Então, eu já sei quem está me ligando, eu sei quem que é a empresa, então fica muito fácil, né? Reza a lenda, para controlar quem está te ligando, né? Qual seria o assunto. Então, se isso de fato pegar, se isso de fato entrar na prática, né, será um desafio ainda maior para que os discadores consigam a sobrevida hoje no cenário, né? Então, se essas ligações com assinatura que algumas operadoras aqui no Brasil já começaram de forma tímida a inserção dessa aplicação. Roberto, tem uma perguntinha no chat da Franciele. Deixa eu ver aqui. Consigo filtrar por palavra-chave as conversas no chat. Bom, palavra-chave, vou pedir apoio dos meus amigos da implantação aqui, se hoje é possível a gente fazer isso. Não é possível? Já me informaram que hoje não. A gente pode levar esse tema aqui, Franciele, para o roadmap e a gente discute. Depois eu posso te chamar no privado, a gente discute aí, você me mostra certinho e a gente abre uma demanda para avaliar essa sua solicitação, tá bom? Obrigado, Bruno. Eu acabei não prestando atenção aqui na pergunta. Pode passar. Ferramentas de monitoramento e análise do desempenho, né? Então, o próprio Fast Data, depois de tudo que foi abordado até o momento, ele tem algumas ferramentas que podem podem apoiar no dia a dia, né, da gestão, né? O dashboard é um deles, os detalhes do mailing, né, que muitos aqui não sei se conhecem, mas quando você vai ali no cockpit mailing, e aí você seleciona uma base, o primeiro item ali parece detalhes do mailing, aí você consegue, que é esse primeiro slide, essa primeira foto aqui, que ele mostra, né, qual que é neste mailing específico, a incidência de hang-up calls, incidência de atendida, o percentual de eletrônico, quanto da minha base já foi trabalhado, então é um relatório bem bacana que consegue te apoiar na tomada de decisão, tá? O relatório de performance também, que ele mostra diariamente dentro do cockpit, né? O último item do cockpit é a performance, dos operadores que estão logados em atendimento, quantas ligações ele atendeu, quantas abordagens ele conseguiu, quantas conversões ele conseguiu, o percentual de conversão, tempo médio de atendimento, né? Qual foi o tempo da última conversão que esse operador fez também, nesse apoio, né? As ligações, todos acho que já estão familiarizados aqui com o relatório de ligações, onde você procura uma ligação com os filtros que a gente disponibiliza na plataforma, com a possibilidade de ouvir essa ligação, baixar em lote, baixar essa ligação, tá? O desempenho do serviço vai te dar a visão global da campanha, quantos disparos foram realizados, desses disparos, quantos foram atendidas, dessas atendidas, quantos foram abordados por bom desempenho dos relatórios, né? Resumo DAC, resumo operador, aquela visão do operador, quantas pausas ele teve, quantas tabulações ele fez. Dentro do desempenho do resumo do operador, você consegue selecionar dessas que ele atendeu, deixa eu clicar na quantidade e verificar e ouvir as ligações específicas desse operador, desses atendimentos que ele fez. Então, dentro do próprio relatório já tem esse filtro para facilitar a monitoria, né? A tabulação suspeita e a monitoria, né? Que é importantíssimo também no uso do sistema, né? Pode passar, por favor, Débora. Tá? E para conhecimento, né, de todos aqui presentes, a gente está abordando alguns clientes para fazer um estudo de caso, né, para entender de forma detalhada o funcionamento das operações, para que a gente possa apoiar nesse processo de produtividade, apoiar nesse processo de configuração, para entender como funciona a operação, para tirar possíveis dúvidas, né? Então, a gente percebe, às vezes, um bate-papo, uma configuração mínima que seja ali, ó, isso aqui poderia ser assim, poderia melhorar, né? Um toque ali, ó, já acaba sendo de grande ajuda, de grande valia no entendimento e no dia a dia, enfim, nos processos. Que aí até possíveis novos desenvolvimentos ou possíveis sugestões do sistema acabam surgindo nesses bate-papos, que é importante, que é o que a gente está fazendo aqui. A ideia é essa, é que a gente troque figurinhas, troque experiência, né? Então, é bom entender
o cenário para que a gente, para o bem comum, melhore a produtividade de todo mundo, tá? Essa parceria colaborativa, né? Gosto dessa frase, tá? Bom, então, queria mais uma vez agradecer a presença, né, e essa oportunidade de a gente passar esse conhecimento para vocês, né? Não percam aí o próximo FAST 360. As meninas devem divulgar depois os próximos temas, mas agradeço mais uma vez a presença e a disponibilidade de todos, tá bom? Um abraço, até a próxima, pessoal. Valeu, Paulo, um abraço. Tchau, 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 pessoal. Obrigada. Tchau, obrigadão. Falou. tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau, Roberto. Falou.